fugir. Tanto que, num desses tropeços do Santos, que estava na liderança, o Palmeiras chega na liderança na rodada 25. O Palmeiras ganha de 3-1 no Internacional, no Palestra, e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Na rodada 25. Tinha 46. Então, terceira rodada do segundo turno, o Palmeiras assume a liderança do campeonato. Estava tudo muito embolado, não era uma liderança com 70% dos pontos, era uma liderança com 57%, 58%, mas era líder. E aí, agora vai, né? Agora vai nada. Aí vem mais uma oscilação. Aí o Palmeiras fica 6 jogos sem ganhar. 6 jogos. Quer ver os jogos? Dá uma raiva. Palmeiras empata com Vitória. Em Vitória. Em Salvador. Palmeiras perde um derby. Tinha enfiado 4-0 no primeiro turno, né? Perde no segundo turno. 1-0. O Palmeiras empata com a Ponte Preta. Perde em casa do Cruzeiro, e esse jogo foi doído. Que foi um jogo que era a festa dos 90 anos do clube. Foi no feriado de 7 de setembro. E foi o primeiro jogo no Palestra depois que o Palmeiras fez 90 anos, né, em 26 de março. Eu lembro do lançamento do Elson. O Elson fez um lançamento do meio do campo. Deu a bola, acho que foi o gol do Osmar, quer ver? Eu vou checar aqui direitinho. Osmar cambalhota. Então, o Palmeiras, é aquela velha mania do Palmeiras, né? O cara meteu o gol na gente, jogou bem, contrato, né? Santo André. Osmar de Santo André, o Palmeiras pega. E lembra que na época não tinha essa de contratação nas janelas, como é hoje. Contratava a qualquer momento. Era assim, era mais caótico a formação do elenco. Caótica, né? A formação do elenco. E então o Elson faz um lançamento espetacular do meio do campo. Ela cai no pé do Osmar, já dentro da área, o Osmar mata e faz o gol 1-0, o Elson marrento. Por isso que eu falei, ele se achava o Zidane. Tudo bem que nesse lance ele foi muito bem mesmo. Mas ele fica fazendo assim, sabe, mostrando o nome dele. Por isso que a torcida pegou tanto no pé, a torcida não gosta de jogador assim. A não ser que o cara realmente arrebente, né? Mas ele era contestado. E ele não aceitava a contestação, e quando ele fazia uma jogada boa, ele olhava para a torcida e desafiava. Aí não, né, meu garoto? Ainda mais porque o Palmeiras tomou 3 do Cruzeiro. De virada, 3-1 para o Cruzeiro, estraga a festa dos 90 anos. Então essa foi mais uma das 6 partidas sem vitória do Palmeiras. Perde o clássico para o Santos, no Pacaembu, e empata com o Coritiba. Então vejam, nessas 6 partidas o Palmeiras fez só 3 pontos, 3 empates e 3 derrotas. E despenca para 7º lugar. A 9 pontos do líder. Tava tudo, né? O Palmeiras estava líder emboladinho. Faz 3 pontos em 18 possíveis, fica 9 para trás. 9. Mas tem campeonato pela frente ainda, né? E do nada, o Palmeiras vai jogar em São Januário e enfia 5-2 no Vasco. Como assim? O time tá tomando pau de todo mundo, vai lá e enfia 5 no Vasco? Enfia 5 no Vasco. Pedrinho jogou muito, né? Fez um gol, mas deu um monte para os outros. O Osmar fez 2. E o Palmeiras enfia 5-2 no Vasco. Vasco que tinha Petkovic. E só. O time do Vasco era ruim. Goleiro era outros serve, o tal de Tadic, mas levava gol de tudo que é jeito. Mas não importa, 5-2 no Vasco e São Januário. E aí o Palmeiras engata uma reação de novo. Vejam como oscilava.
Começa a pegar uns times mais fracos, o Palmeiras ganhava. Então o Palmeiras enfia 3-1 no São Caetano, perde para o São Paulo, mas ok, né? Ainda tinha saído na frente. Mas aí ganha do Juventude fora, ganha do Atlético Paranaense, ganha do Botafogo, ganha do Grêmio lá no Olímpico. O Grêmio que também não era nada disso, o Grêmio inclusive acho que seria rebaixado esse ano. Ficou em último lugar o Grêmio. Desses 26, o Grêmio foi o último, assim, longe. O Grêmio ficou em 26º, mas longe do 25º. Eu vou escalar o Grêmio aqui. Márcio, George, Fábio Bilica, Balói e Léo Inácio. Cláudio Miro, Luciano Santos, Arilson Fujão e Bruno, não sei que Bruno é esse. Cláudio Pitbull e Roberto Santos. Esse era o time do Grêmio. O Palmeiras ganhou lá fora. Se não me engano, esse jogo foi em Caxias. E o gol do Ricardinho. Ricardinho era um pontinho que o Palmeiras também tinha arrumado, sei lá onde. Mas que funcionou bem até naquele time. O gol do Ricardinho foi os 40 e tralalá do segundo tempo. Pra lá dos 45 já. Mas ganhou do Grêmio e continuava reagindo. De repente, o Palmeiras, nos 10 jogos seguintes, depois de ficar 6 sem ganhar, nos 10 jogos seguintes, o Palmeiras ganha 8 e empata 1. Só perde aquela do São Paulo. E volta pra briga. Então nós já estamos, amigos. Por que aconteceu essa reação? O Pedrinho, que estava oscilando fisicamente naquelas 6, tinha que ficar no banco, não podia. O Palmeiras perdeu um monte de pontos porque não podia contar com o Pedrinho. Quando o Pedrinho volta, o Palmeiras atropela. Não porque fosse, mas é porque, como eu disse, eram tempos onde o futebol estava nivelado por baixo. Muito fraco o futebol brasileiro. Então aquele time do Palmeiras era capaz de ser campeão brasileiro mesmo nos pontos corridos. Tinha uma contusão crônica que ele não conseguia curar, porque ele não tinha condição no Palmeiras. Ele não tinha profissionais e não tinha equipamentos no Palmeiras. Tanto que ele foi curar essa lesão depois que ele sai do Palmeiras, quando ele contrata o Filé. O Filé conserta essa lesão para ele. E ele acumulou um período de depressão. Ele conta tudo isso nessas entrevistas recentes que ele deu. Então, assim, todo mundo fala, o Pedrinho podia ter sido um craque, né, se ele tivesse mais constância, se ele tivesse num clube que desse condições para ele. Eu acho que é isso que a nossa torcida tem que falar. E não pode esquecer de quem é o responsável por isso. Tem um nome. Mustafa Contursi. Nunca esqueçam. E vão fazendo a recapitulação aí, ano após ano. Quantas vezes eu falo o nome desse senhor? E nunca é para elogiar. E não é porque eu não quero. É porque não merece. É porque só faz cagada. É porque é o pior presidente da história do Palmeiras. Pelo que fez quando presidente e pelo que fez quando era político, puxando as cordinhas. Mas vamos em frente. Então o Palmeiras chega na rodada 41, depois de uma reação espetacular, encosta no Santos, 4 pontos de distância do Santos. E o Atlético Paranaense está ali rondando também, o Palmeiras está em terceiro lugar. Então tem o Santos, o Atlético Paranaense e o Palmeiras, tudo separado por 4 pontos. Faltando 5 jogos para o final. E aí vem a sequência final. E o primeiro jogo dessa sequência final de 5 jogos, o Palmeiras recebe o Guarani no Palestra. E perde de 2-0. Porra! É o que acontece. O Palmeiras perde de 2-0 em casa. Tudo bem, estava 1-0 até os 40 e pouco do segundo tempo. O Palmeiras foi que nem louco para frente e acaba tomando o segundo, mesmo com um jogador a mais. Mas o Palmeiras não consegue ganhar do Guarani em casa. Do Guarani, cara. E não é o Guarani de 78, né? De Zenon, Careca, Renato. É o Guarani de 2004. E aí o Santos ganha, e aí faltando 4 rodadas, a diferença foi para 7 pontos.
Então, sabe quando cai o castelo de cartas? Você fala, puta, como eu fui idiota de acreditar nesse time. E realmente acaba o ano. Porque faltam 4 jogos, mas o Palmeiras tem que tirar 7 pontos. Não tira. Não tira. Mesmo que ganhasse todas. Né? E o próprio time do Palmeiras já, né, entrega a paçoca no final. Nos últimos 4 jogos só ganha um. E acaba o ano, acaba o campeonato. O Palmeiras termina em 4º lugar. Só não perdeu a vaga da Libertadores porque estava bem aberto em relação ao 5º lugar. Então os pontos que perdem nessa reta final aí não fazem diferença. Então é o que acontece. O Palmeiras tinha um time irregular, num contexto de um futebol muito fraco, geral. Perdia menos pontos para os pequenos do que os outros times. E se tivesse um time bom, ou 2 times bons, esses times iam chegar na frente. Foi o que aconteceu com Santos e Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro. Tinham times um pouco acima da média. Foi o suficiente para ser campeão e vice. O São Paulo acaba em 3º lugar e o Palmeiras em 4º com times medíocres. E dali para baixo é mediocridade atrás de mediocridade. Só precisamos lembrar também que teve aquele lance do Serginho, né? O zagueiro do São Caetano, que morre em campo numa partida contra o São Paulo. O São Caetano perde 25 pontos. O São Caetano era para ser o 4º, 5º lugar nesse campeonato. Ele acaba indo parar lá em 20º. Mesmo assim não é rebaixado, hein? Com 25 pontos. Ele cai ali pro bolo final ali, mas ainda consegue se salvar, o São Caetano. Para vocês verem como o futebol estava nivelado por baixo. O São Caetano, também daquele nível São Caetano de sempre, fazendo campanhas de destaque no Campeonato Brasileiro. E assim termina o Campeonato de 2004. Qual a perspectiva que você tem para 2005? Nenhuma. Nenhuma. Porque o presidente eleito ao final do ano é o Afonso Della Mônica, apoiado pelo Mustafa. O time muito sujeito a chuvas e trovoadas. Nunca que você podia confiar no time. Você ia para o estádio apoiar o time, você ia torcer para o Palmeiras por amor. Mas você sabia que o time era baseado em 2, 3, 4 jogadores e o resto era ruim. Então você tinha que torcer para ou ter um mata-mata ali para você ter alguma chance, ou no caso de um Campeonato Brasileiro, de dar uma sorte. Então o Palmeiras deu até essa sorte no Campeonato de 2004, mas não era suficiente para chegar na frente e, né, fazer o que tinha que fazer.